amigos e amigas. Meu nome é Luiz Gonzaga Maia e eu faço parte da pré-candidatura do Mandato em Mutirão de São Carlos. O Mandato em Mutirão é um coletivo socioambiental que se propõe a ser um grupo aberto, com novas propostas e novas formas de participação efetiva na política. O coletivo Mandato em Mutirão, ele se compõe de pré-candidatos a co-vereadores em torno de um nome oficial escolhido pelo grupo, que é o nome do professor Paulo Mancini, que tem uma longa trajetória como professor da rede estadual em São Carlos e como ambientalista com uma longa e conhecida atuação na nossa cidade, né? Dentro dessa proposta do Mandato em Mutirão, estão sendo criados agora vários grupos temáticos em todas as áreas de atuação onde possa haver uma contribuição para um possível futuro mandato, né, coletivo. E o objetivo desses grupos temáticos, então, é formular discussões que gerem propostas para uma futura atuação parlamentar. O grupo temático do meio ambiente está sendo formado agora e essa apresentação inicial que a gente está fazendo se refere a uma questão ambiental muito importante, que é o problema das enchentes em São Carlos, né? Então, eu convido a vocês a terem um pouquinho de paciência e acompanharem essa apresentação, que vai ser bem curta e não acadêmica, mas com o objetivo de ser assim uma provocação inicial para gerar algumas discussões e sugestões futuras, né? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa apresentação. Referente às ações de combate às enchentes como uma abordagem estratégica em tempos difíceis, que são os tempos de poucos recursos financeiros para grandes obras, né? Esses problemas de enchente que a gente observa em São Carlos não são exclusivos da nossa cidade, evidentemente, né? Eles são consequência de uma filosofia de urbanização sem planejamento, né? Que geram uma série de problemas cada vez maiores, e principalmente devido aos eventos climáticos extremos que são cada vez mais frequentes, né? O que exige que as cidades se preparem para isso, com uma adequação da legislação para esse novo quadro de mudanças climáticas que nós estamos vivendo, né? Onde as consequências são cada vez mais evidentes. O que se observa, além do problema das enchentes em vários pontos da cidade, né? Problemas das ilhas de calor nas áreas centrais, os períodos de seca, e no nosso caso específico, ao longo da bacia do Córrego do Gregório, em vários pontos, principalmente na região da Baixada do Mercado e da área do Cristo Redentor, que é a confluência do Gregório com o Monjolinho, né? Então, são problemas que se repetem com cada vez mais frequência, todo ano, já é uma coisa previsível que vai acontecer, infelizmente, gera uma série de problemas para os comerciantes da região, que sofrem ali com esses problemas cada vez maiores, né? E a solução tradicional que se dá para isso são grandes obras de engenharia, né? Alargamentos de canais e piscinões, que são verdadeiros elefantes brancos, têm uma série de problemas de manutenção, mas a consequência, a causa do problema, ela não é atacada, né? O que se procura é resolver alguns efeitos secundários, mas a causa é o conceito antigo de progresso que se tinha nas cidades, que o progresso era você asfaltar a cidade o máximo possível, cobrir tudo, canalizar os córregos, esconder os corpos d'água, você aumentava o índice de impermeabilização totalmente, né, na cidade. E atualmente o que se tem é um quadro onde as obras de macrodrenagem necessárias na cidade exigiriam soluções que se estimam uma verba necessária da ordem de 700 milhões de reais, no mínimo,
o que é totalmente fora da realidade você conseguir financiamentos federais desse montante, né? Com a queda de arrecadação que se prevê, com a crise econômica que a gente está vivendo. Então, as obras caras que existiam e que eram, vamos dizer, a alegria das grandes empreiteiras, eram obras com grandes volumes de escavação, grandes volumes de concreto, que geravam uma série de problemas de manutenção, né? Depois que a chuva vai embora, esvazia o piscinão, fica o lodo no fundo, com problema de mau cheiro, com acúmulo de vegetação que começa a nascer e também insetos e mosquitos, bombas paradas que precisam ter manutenção frequente, equipe de manutenção para limpeza, para lavagem dessas estruturas, são problemas que não são referidos normalmente, né? Então, o que se propõe dentro dessa perspectiva de crise econômica e de novos paradigmas são ações de acupuntura urbana, né? Empregando um termo muito adequado que eu ouvi da professora Luciana Schenck. Ações de acupuntura urbana são pequenas intervenções pulverizadas ao longo da cidade, nas diferentes microbacias, com o objetivo de reduzir a impermeabilização urbana, com implantação gradativa e com montantes bem inferiores em termos financeiros, né? Com o objetivo de reduzir as enchentes e também, paralelamente, provocar as melhorias climáticas, redução da temperatura na cidade. As estruturas que a gente propõe, entre outras, são os jardins de chuva, que são áreas de infiltração ao longo da cidade, né? Que são estruturas que estão sendo utilizadas assim, em vários países do mundo, não só na África do Sul, nos Estados Unidos, e em São Paulo a gente tem centenas de locais onde atualmente estão sendo implantados esses jardins de chuva, que são pequenos recortes que se faz ao longo das ruas, né? Pegando uma parte da calçada, uma parte da guia, uma parte de pequenas áreas de estacionamento de veículos, onde você permite a infiltração da água de chuva, né? O escoamento controlado, áreas de infiltração e plantio de vegetação, e com um tipo de pavimentação de calçada que permite uma infiltração das águas de chuva e uma redução da velocidade das enxurradas, com uma absorção parcial das águas, uma interrupção das torrentes que se formam, né, ao longo dessas descidas de contribuição para a bacia do Gregório. Cada rua que desce com essa topografia acentuada que a gente tem em São Carlos, a gente tem verdadeiros rios com vazões enormes de contribuição. E a ideia, então, dos jardins de chuva espalhados em pontos estratégicos, né, em dezenas de pontos estratégicos nessas ruas que descem para a baixada da bacia, da microbacia do Gregório, seria reduzir a velocidade, fazer uma absorção parcial dessas águas. Com essas estruturas, você consegue fazer uma redução da ordem de 20%, 25% dessas vazões, porque a retenção é feita não só superficialmente, mas também com a própria vegetação que segura uma parte da água, principalmente nos momentos iniciais da chuva, né? Então, são vários exemplos de jardins de chuva que a gente tem aqui ao longo em vários locais, com estruturas diferentes e que podem ser implantadas de uma maneira gradual e com a contribuição da iniciativa privada para a implantação, para a manutenção das áreas, né? Se poderia criar, então, um programa de implantação de jardins de chuva com colaboração e patrocínio de empresas da cidade. E outras ideias também que surgiram, né, e que podem ser adotadas para a redução das vazões, é a captação de águas pluviais para uso não potável, não só em residências, mas em prédios públicos, em escolas municipais, em edifícios residenciais, comerciais, em shopping centers. E essas unidades de cisterna residenciais,
elas poderiam, a água pode ser utilizada então para irrigação de jardins, para lavagem de pisos, e o objetivo é essa redução das vazões de águas pluviais na cidade, através desse incentivo da utilização dessas cisternas, que em alguns casos elas podem ser enterradas, né, quando são essas de unidades maiores, como a gente está vendo aqui, de edifícios comerciais, em shopping centers, tal, são unidades enterradas que permite, através de uma bombinha submersa bem pequena, elas serem utilizadas em irrigação de jardins, em áreas públicas, em lavagem de pisos, etc. Mas o efeito principal é essa redução das vazões de inundação. Paralelamente, o que se propõe também é o incentivo à implantação de parques lineares, que tem essa função, além de ser para a utilização da população, né, áreas de lazer, de prática de esportes, elas têm essa função de devolver áreas de inundação ao longo dos córregos, né, nos trechos onde é possível se implantar isso, né, você permitir que o córrego tenha aquela área original, pelo menos parcialmente, que permita essa respiração dos córregos, né? E esses locais, eles funcionam também como refúgios climáticos urbanos, que são cada vez mais necessários. Então, o que se propõe é que haja esse incentivo à implementação, inclusive de parques que já foram criados legalmente, como os 8 parques criados no Decreto 170 de 2017, e que precisam ser implementados, né, com implantação de pistas de caminhada, projetos de revegetação, de cuidado da vegetação e das árvores, e podas adequadas, etc. Um desses parques criados, que é extremamente necessário, é o Parque Linear das Nascentes do Córrego Água Quente, na região da cidade de Araci, onde existe uma ocupação urbana muito grande, com um déficit de áreas verdes também enorme, onde há a necessidade muito grande de implantação desses parques, dessas áreas verdes, né? E o córrego Água Quente, particularmente, ele está sofrendo atualmente sérios problemas de erosão e deterioração, acaba virando depósito de lixo, e sendo que é uma região extremamente viável para a implantação de um parque, seria de grande utilização pela população daquela região da cidade. Outro local que seria de grande importância fazer uma reativação é o Parque Linear do Córrego Tijuco Preto, das nascentes do Córrego Tijuco Preto, que foi criado e foi sendo abandonado ao longo do tempo, e que tem um potencial muito grande, é uma faixa muito boa de parque linear que poderia ser reativado, né, com um cuidado maior na vegetação daquela área para a utilização da população daquela região da cidade. E outro assunto também muito importante que precisaria ser abordado é se começar a pensar no futuro parque linear do Córrego do Gregório, para implantação ao longo da região da Baixada do Mercado, uma implantação que fosse gradual, quadra por quadra, mas seguindo um projeto de paisagismo, um projeto urbanístico, de recuperação de uma área decadente da cidade, decadente porque o comércio acaba sofrendo tanto que acaba deteriorando, né? Então, o que poderia ser uma área nobre da cidade, com áreas verdes adequadas, pistas de caminhada, vegetação, um comércio moderno e receptivo, com restaurantes, cafés e estruturas adequadas para a população, atualmente é uma área crítica e problemática da cidade. Então, essa proposta de se você prever para médio e longo prazo, o Parque Linear do Córrego do Gregório vamos dizer, um desafio urbanístico para uma administração que tivesse uma visão de futuro, uma visão de planejamento urbano, né? que é o que não se tem.
E como ações complementares necessárias, seria uma rearborização urbana, né, com foco nas áreas periféricas, onde existe a maior dívida social dessas estruturas de áreas verdes. O incentivo para áreas de praças e jardins, não só os existentes, mas criação de novos locais de lazer, de utilização da população, e com incentivo ao programa que já existe do Adote uma Praça, né, que é participação da iniciativa privada para a manutenção dessas áreas. As ações de educação ambiental para que as novas gerações elas aprendam a respeitar os corpos d'água como estruturas vivas e de grande importância nas cidades, né? E outras sugestões, que, como essa que já foi citada, a inclusão no IPTU Verde de incentivos para a utilização das águas pluviais, cisternas e telhados verdes, estruturas de absorção que provoquem essa redução das vazões na cidade através de pequenas intervenções pulverizadas e baixo custo e implantação gradativa. Então, essa foi uma pequena sequência de sugestões, de ideias, de provocações para uma discussão que se pode fazer dentro do nosso grupo temático do meio ambiente. E eu convido a quem tiver interesse nessa área que se integre, que entre, que participe do nosso grupo. Se você tiver alguma sugestão, comentário, alguma dúvida, entre em contato conosco, vai ser muito bem recebido. Nós temos vários canais de comunicação, temos o e-mail mandatoimutirao@gmail.com, manda um alôzinho para a gente. Estamos no Twitter, o YouTube é onde iniciaremos essas transmissões com mais frequência, né? Esse contato, inclusive com os outros membros aqui do Mandato e Mutirão. Instagram e no Facebook a gente tem a nossa página Mandato e Mutirão, onde você pode entrar, pesquisar a página Mandato e Mutirão, vai achar facilmente, vai ser muito bem recebido. Agradeço muito a paciência e o interesse de quem assistiu até agora e convido a que continue em contato conosco. Muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau.